E o final do ano com aquele clima de perdão, aquele clima, todo mundo, né? Feliz, pensando no ano novo. E não foi diferente com o zagueiro Lianco. Vamos aquecer o mercado? Ah, é? Pois é, porque mesmo com o ultimato do Atlético, né, falando que não vai vender o Hulk para clubes brasileiros, a gente já teve 3 clubes interessados no camisa 7. O primeiro deles, o Grêmio, saiu da parada pelo alto custo, né, o salário do Hulk. O Grêmio achou alto, saiu. Entra o Fluminense, tá a fim de levar o Hulk. Também se assusta com os vencimentos. E agora é a vez do Botafogo. Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, é rapidinho, a gente já vai soltar o vídeo, né? Chegando com informações importantes aqui do nosso Atlético. A gente vai estar reagindo aqui ao vídeo da Itatiaia Esporte, pessoal, deixando os créditos aqui. Mas antes de eu soltar o vídeo, eu vou pedir para você deixar seu like, se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho de notificações, pessoal. Então, bora pro vídeo? E o final do ano com aquele clima de perdão, aquele clima, todo mundo, né? Feliz, pensando no ano novo. E não foi diferente com o zagueiro Lianco. Vamos recapitular, né, o que aconteceu na final ali da Copa Sul-Americana, na hora dos pênaltis. Ele acabou batendo boca com o torcedor do Galo, que tava nervoso ali, xingando todo mundo. O Lianco partiu pra cima, não teve agressão, né? Foi só um bate-boca, mas muitos torcedores do Atlético acabaram ficando na bronca com o camisa 4, que vem se recuperando de uma lesão, ficou fora dessa decisão, uma lesão bem grave, né, no tendão de Aquiles. E como a gente trouxe aqui na Itatiaia, tem a previsão de voltar no final de abril, no início de maio. Então tá de molho o Lianco, e a gente conhece, né, Romano? Fio desencapado dentro de campo, fora também. O Lianco tem muita personalidade e acabou acontecendo esse fato isolado com um torcedor. E eu acho que pesou muito o Atlético não ter ganhado o título, porque eu acho que se ganha ali, os próprios torcedores, né, iam apaziguar, iam amenizar essa história. Mas muita gente ficou na bronca. O que o Lianco fez para deixar as coisas, a poeira baixar? Ele saiu das redes sociais, voltou tem mais ou menos 2 semanas e agora resolveu escrever uma carta aberta para o torcedor do Atlético. Vamos ler essa carta do Lianco e esse pedido de desculpas, Romano. É o seguinte: fim de ano e eu já vou deixar aqui a minha mensagem. 2025 chegando ao fim. O ano abençoado, gratidão a Deus por tudo que vivi, que construí, que Ele me proporcionou, seja na vida pessoal e profissional. Ano que conquistei coisas pessoais, objetivos pessoais e também profissionais, porque estou e estive onde tinha que estar. Foi um ano de aprendizagem, tristeza, alegria, dor, lesão, de evolução, de erros, acertos, de escolhas, atitudes certas ou erradas, mas sempre sendo eu, sem nenhuma máscara, sem nenhum fingimento e sendo 100% eu. Então, agradeço a tudo e a todos, desculpe a todos e estamos juntos, porque a vida é isso, o amor é isso, vivendo e aprendendo e o mais importante, sem deixar de dar a mão em qualquer situação. Eu sou mais um de vocês, podem ter certeza. Aí ele vai, deseja um ano novo para todo mundo, né? Um ano maravilhoso para a torcida do Atlético. E tá aí, esse pedido de desculpa e deixando claro, este sou eu, 100% eu, né? É o Lianco que briga, que fala, mas segundo ele, sempre por amor à camisa que ele defende. Tá aí o pedido de desculpas do camisa 4 pro torcedor atleticano. É aquela situação que se você consegue perceber que errou e ter humildade de pedir desculpas, né, Edu? Porque tem gente que erra e continua achando que tá certo. Em determinado momento o Lianco foi um desses, né? Que errou e achou que estava certo e seguiu errando, mas pensou, deu tempo ao tempo, demonstrou o arrependimento que tinha que demonstrar. É isso aí, cara. É falar menos, se entregar mais, tá se entregando no dia a dia ali na recuperação de uma cirurgia, de uma lesão muito grave que teve. Tava de cabeça quente no momento, o torcedor tava de cabeça quente, os atletas de cabeça quente. Aí quando juntam dois que estão nervosos, a coisa não funciona, né? E foi o que aconteceu naquela tarde lá em Assunção, quando o Atlético perde na disputa por pênaltis. O Lianco, outros atletas se envolvem naquele imbróglio com um torcedor, enfim. A história todo mundo já sabe e que bom que o Lianco se arrependeu, pediu desculpas, vida que segue. Desejar ao Lianco, além de um ótimo 2026, plena recuperação, porque ele vai ser muito importante para o Galo. É o melhor zagueiro que o Atlético tem hoje no elenco e precisa se recuperar o quanto antes para ser útil. O Lianco é útil dentro de campo, ali no dia a dia, e tomara que retorne o quanto antes. Vamos aquecer o mercado? Ah, é? Pois é, porque mesmo com o ultimato do Atlético, né, falando que não vai vender o Hulk para clubes brasileiros, a gente já teve 3 clubes interessados no camisa 7. O primeiro deles, o Grêmio, saiu da parada pelo alto custo, né, o salário do Hulk. O Grêmio achou alto, saiu. Entra o Fluminense, tá a fim de levar o Hulk.
também se assusta com os vencimentos. E agora é a vez do Botafogo. E até uma informação do jornal O Globo, que o Alessandro Brito, que trabalhou muito tempo no Atlético, foi o chefe do SIGA, né, que é o Departamento de Inteligência do Atlético. O Alessandro Brito hoje ele é o chefe de scout do Botafogo. E ele seria uma ponte para uma possível ida do Hulk para o Botafogo. Só que, lá no próprio jornal O Globo, eles falam também dessa questão dos salários do Hulk. Vamos lembrar que o Hulk ganha mais de 2 milhões de reais por mês. E é uma posição que o Botafogo não está nessa carência toda. Então, o Botafogo vê essa situação como muito difícil também, mas é o nome do Hulk mais uma vez na boca de um grande clube brasileiro, de um concorrente do Atlético. E o Atlético já se posicionou, né? Como eu disse, deixou claro que, se depender do clube, o Hulk segue até o fim do ano que vem, no mínimo, até onde vai o contrato dele, e que está nas mãos do paraibano de 39 anos, que em julho completa o quarentão, né? Vai entrar nesta lista aí dos quarentões jogando futebol em alto nível na Série A do Campeonato Brasileiro. E até agora, viu, Romano, a gente não viu nenhum posicionamento do lado do Hulk. Nenhum lado, nem dele, nem do staff. Então fica essa incerteza no torcedor, mas o Atlético já deixou claro o seu desejo. Lembrando que os jogadores se representam na próxima sexta-feira, dia 2, e o Atlético e o técnico Sampaoli esperam o Hulk nesta reapresentação. O Hulk, é bom a gente lembrar o seguinte, ele tem contrato com o Atlético até o final do ano. Isso. Não é isso? Isso. Em nenhum momento o Atlético falou que quer negociar o jogador. Vamos deixar claro, do ano que vem, né? Do ano que vem. É porque a gente já acho que já virou o ano, né? Torcedor, meu Deus, até amanhã. Não é. Não. Tá virando o ano aí ainda. Mas é natural, né, Edu? Aquele negócio assim, ele não teve um ano legal no Atlético. Aí os caras começam a somar Lé com Cré, e aí, que o Fluminense quer, que o Botafogo quer. Aí daqui a pouco vai vir, já que tá... Teve o Grêmio também, né? Teve o Grêmio, aí tá muito centralizado no Rio, daqui a pouco vem o Vasco. Enfim, é natural isso? É natural, cara. E tá ficando chato também já, ficar falando de Hulk ali, Hulk aqui. O cara tá curtindo férias, tá ali descansando, esparecendo, esfriando cabeça. É o momento que o atleta tem para desligar do futebol, e eu acho que o Hulk tem que fazer isso mesmo. Não tem que ficar ligado agora em transferência, em permanência, em reapresentação. A partir do dia 2 ele passa a pensar nisso, porque depois disso o atleta ele não tem mais folga, ele tem que ficar o ano inteiro focado em futebol, em jogos, em viagens, em campeonatos, em pressão. Quando ele for retornar dia 2, se puder dar uma palavrinha pro torcedor e ao microfone, eu acho o ideal. O Hulk é um cara importantíssimo pro Atlético. Tenho escutado muita gente dizendo que o Sampaoli não vai utilizar. Cara, assim, eu acho que tem que utilizar com inteligência. Eu não sou o cara que acha que o Hulk tem que jogar 100% dos jogos do Atlético em 2026. Eu acho que não dá mais. O Hulk na mão do Sampaoli foi, para mim, o melhor momento dele pós-campeonato estadual na temporada. Foi quando ele foi mais decisivo, quando ele voltou a fazer gols com bola rolando, a dar assistências, justamente porque não jogou todos os jogos. Sim. Dos jogos do Sampaoli, ele deve ter jogado 70%, sendo titular na maioria deles, ou pelo menos nessa reta final foi titular em todos. Recuperou um pouco mais a parte física, se cuidou um pouco melhor. A partir daí começou a entrar durante as partidas, passou a marcar gols, a dar assistência, e o treinador ele pode ser tudo menos burro. O Sampaoli não é burro. Pelo contrário. Na hora que ele viu que o Hulk estava entrando nos jogos, marcando gols, dando assistência, o que ele fez? Virou titular e terminou o ano titular do Atlético. Então ficar falando, com o Sampaoli não vai jogar porque com o Sampaoli não jogou. Jogou, cara, não adianta vender essa mentira. Com o Sampaoli ele jogou. Ele pode não ter sido titular em todos os jogos, mas ele entrou na maioria dos jogos. Se bobear, ele só não entrou em 2 ou 3. E olhe lá se não foi isso tudo. Então, cara, ele jogou com o Sampaoli e não foi titular em todos, e eu acho que não deve ser em 2026. O Hulk vai completar 40 anos, acabou de dizer o Henrique André. Já não é mais o mesmo de 21. Se a gente for imaginar que o Hulk vai ficar em 26 para jogar 70 jogos, aí não. Então, se ele conseguir jogar 70% dos 70 jogos, entregando em alto nível, sendo o Hulk que a gente espera que ele seja, acabou, cara. Não tem conversa. Mas é muito caro para ficar no banco, mas em determinado momento vai ficar no banco.
Tá cheio de jogador aí caro em banco de um monte de time que briga lá em cima. Ou o torcedor não quer o Atlético brigando lá em cima mais? Então, pra mim não tem muito o que falar, o que conversar. É a permanência do Hulk sendo titular em boa parte dos jogos, mas não em todos. Porque não é mais assim. E um detalhe, Romano, ele pode assinar um pré-contrato, né, a partir do meio do ano. Então, eu acho que o próprio Atlético vai tentar entender o que o Hulk quer, como disse o Edu na reapresentação, para ver o que vai valer mais a pena também para o clube, né? Pensando do lado financeiro, do lado desportivo, porque caso, por exemplo, o Hulk saia agora, o Atlético vai economizar aí mais de 30 milhões, né? Pensando em salário, 13º. Mas o Atlético deixou claro que quer a permanência do Hulk, mas cabe também a decisão do próprio jogador. Então é aguardar essa apresentação na sexta-feira para a gente saber melhor esse panorama da situação do paraibano. Só tem mais um detalhe para acrescentar nessa situação envolvendo o Hulk, Sampaoli. O Hulk foi ao microfone depois de um dos jogos, não me recordo qual, acho. Enfim. E falou do posicionamento, de jogar longe do gol. O Atlético do Sampaoli desse ano, de 2025, jogou mais longe. Fortaleza. Isso, depois do jogo contra o Fortaleza. Jogou mesmo mais longe do gol. O Sampaoli mudou um pouco a forma com a qual os times deles jogam nesse Atlético de 25 para tentar recuperar o time, para tentar dar confiança. Em determinado momento o Atlético jogava com linha baixa, com os atacantes longe mesmo, o Hulk até no campo de defesa. Mas dando ao Sampaoli, a diretoria do Atlético dando ao Sampaoli jogadores para 26 com características que se encaixem dentro do jogo que o Sampaoli gosta, aquele que a gente viu em 20 e 21, do Atlético, uma saída de 3+2, com uma linha de 5 empurrando a defesa adversária, o Atlético jogando 60%, 70% do jogo no campo do adversário. Os atacantes vão estar mais perto do gol, o Hulk vai estar praticamente dentro da área. Então, eu acredito que em 26 vai ser um Atlético diferente, mesmo com o mesmo treinador, com o Sampaoli, diferente do que a gente viu em 25. Desde que a diretoria deu ao Sampaoli jogadores com as características que possibilitem com que ele seja o Sampaoli que a gente esperava. E não o Sampaoli de 25, que eu entendo o porquê que ele foi. Porque ele pegou um Atlético completamente estrupiado para tentar recuperar. E aí, sendo o Atlético do Sampaoli que a gente imagina em 2026, você não tem a dúvida que o Hulk vai jogar perto do gol. E o Hulk perto do gol, gente, é difícil achar um atacante tão decisivo quanto ele. É verdade. E você falou sobre os jogos, o Atlético fez 73 jogos nesse ano. 73 em Sul-Americana, Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Mineiro. 73 jogos nesta temporada. Ô Henrique, você falou que tá pegando fogo. As informações do Galo, conta aí pra gente. Me pergunta aí, e o Arana? E o Arana? Pois é, Romano. Você fala assim, vai bem, obrigado. Vai bem, graças a Deus. Seguinte, meu Romano, o Guilherme Arana vai passar o Réveillon como jogador do Galo, tá? Será jogador do Atlético pelo menos até o início do ano que vem. Ele desembarca em Belo Horizonte na quinta-feira com a família, tá curtindo férias com os meninos, com a esposa. Vai desembarcar em Belo Horizonte, onde tem residência, mas o Arana, provavelmente, né? O destino vai ser mesmo o Fluminense. Tudo leva a crer que vai defender o tricolor carioca no ano que vem. Atlético e Fluminense já acertaram os detalhes e agora o Galo aguarda as conversas entre Arana e Fluminense, né, para definir ali base salarial e outras coisas mais, porque tudo é muito complexo, né? Envolve uma mudança de cidade. Então, o Atlético está aguardando essa conversa do Arana com o Fluminense. Informação que eu apurei também, o Arana já está conversando com o Fluminense, tá? Então, se no início da semana não tinha conversa com a diretoria do tricolor carioca, hoje já existe conversa do Arana com o Fluminense. Então, como eu disse, tudo está levando para o caminho do Arana defender o Fluminense a partir de 2026. O Arana, ele a princípio se reapresenta na cidade do Galo. A gente ainda não sabe se vai fazer uns primeiros treinos enquanto não fecha essa situação, ou se no primeiro dia de janeiro já vai bater o martelo e vem aqui só para pegar a mudança e se despedir dos companheiros no centro de treinamentos. Mas este é o caminho do camisa 13, ídolo da torcida do Atlético, 9 títulos conquistados, mais de 270 jogos feitos, 24 gols marcados. Então o Arana, tudo indica que o ciclo no Atlético vai chegando ao fim. Cabe lembrar que o Galo, nesta negociação com o Fluminense, pede 5 milhões de euros. O que isso representa em reais? 32, 33 milhões de reais para o Galo, que trouxe o Renan Lodge justamente para ocupar esta função, esta posição
como titular. Então, um detalhe, né? Eles têm idades bem próximas, mas assim como acontece no caso do Rony, que o Atlético vê uma oportunidade de mercado, é o caso do Arana. Então, por isso, o Atlético está fazendo essa venda. Cabe lembrar, Renan Lodge, ele veio, o Atlético não precisou comprar o Renan Lodge. O Atlético vai pagar as luvas diluídas ali em 5 anos de contrato e ainda ganha um dinheiro com a venda do Guilherme Arana para o Fluminense. Esse, para mim, já é tchau. Se ele já está conversando, o Atlético está querendo vender e o Fluminense quer comprar, para mim já é tchau. O Atlético está fazendo essa engenharia aí financeira e é do futebol, é do jogo. O Arana está na história do Galo, é um ídolo da torcida, mas o Atlético encontrou essa oportunidade, que o Henrique falou, de um jogador de um nível muito próximo. Quem acha que o Lodge é melhor que o Arana está certo. Quem acha que o Arana é melhor do que o Lodge também não está errado. São jogadores de níveis parecidos, inclusive serviram a seleção brasileira na época do Diniz juntos, disputando a posição na lateral esquerda. A diferença é que um acabou de chegar, sem aqueles custos ali de uma compra do atleta, como explicou agora o Henrique, e o outro pode sair dando ao Atlético uma possibilidade de fazer caixa. E é normal no futebol, o Arana saindo, que o torcedor do Atlético seja muito grato, e o Arana também ao Atlético. A história foi muito bonita e ele possivelmente vai construir sua história agora com a camisa do Fluminense. Ô Romano, só um detalhe, né? Porque a gente facilita muitas coisas, simplifica muito as coisas, né? No caso do Arana, por exemplo, o lado pessoal, é um cara que está em Belo Horizonte desde o início de 2020. Aqui ele teve os 2 filhos, né? O Gui, o mini Gui, aí também, o Luigi. E lembrando que um dos filhos do Arana, ele é autista, né? Então, uma mudança é muito complicada. Então, muito se falou assim, o Arana tá batendo o pé, não quer deixar o Atlético. De fato, ele não queria encerrar o vínculo no Galo, queria ficar aqui até, pelo menos, o fim do contrato, que ia até o fim de 2027, pensando também muito nessas coisas, né? O carinho que ele tem pelo clube, o amor que ele tem pelo clube, mas também, né, tem um outro lado do jogador de futebol, que é o lado pessoal, e isso pesava bastante também, mas a partir do momento que ele viu que é desejo do Atlético, que ele siga o seu caminho e que podemos dizer, esse casamento chegue ao fim, então o Arana também, né, ele não ia ficar parado, e por isso ele abriu conversas com o Fluminense. E agora as coisas devem andar. A gente tá no final do ano aí, Réveillon, galera, né, pessoal buscando o local de passar o Réveillon, e depois o negócio deve dar uma esquentadinha. E tem mais, Romano, falando agora de Rony, tá? A gente trouxe aqui, foi até uma informação do Fábio Sormani no início da semana, que o Rony, no final da semana passada, melhor dizendo, que o Sampaoli tinha pedido à diretoria do Atlético para não negociar o Rony com o Santos e nem com nenhum outro clube, porque vê como uma peça muito importante para aquilo que ele pensa de elenco em 2026. Só que, assim como o Arana, é uma situação que o Atlético vê como vantajosa na questão financeira. O Atlético cobra 4 milhões de euros mais 1 milhão de euros de algumas metas que o Rony vai ter que bater com a camisa do Santos. O que eu pude apurar? As negociações continuam, tá? Eu acho que o Atlético, né, o Paulo Brax, o próprio Rafael Menin, a cúpula do Atlético, ele vai ter uma conversa, ou já teve essa conversa com o Sampaoli, mostrando também este lado, né, da importância do Atlético fazer um caixa com um jogador que o clube, ao contrário do treinador, não vê como primordial. Então, mais dinheiro, 32, 33 milhões, somando o Rony e Arana, mais de 60 milhões de reais, e também é uma negociação que deve ser concretizada já no início de janeiro. Romano, outro nome, esse aqui eu não sei se você conhece, vou tentar pronunciar aqui que meu grego não é tão bom, tá? O Giorgos Giacomakis, jogador do PAOK, de 31 anos. O nome dele foi especulado no Atlético. Informação que eu tive, o jogador de 31 anos, é que não está na lista de objetivos, né, de jogadores que o Atlético quer trazer neste momento. Galarza, Henrique vai falar do Galarza de novo. O Atlético não desiste do jogador de 23 anos do Tadieres, mas vê a situação muito delicada. E é um pedido especial do Jorge Sampaoli, que não quis o Alan, porque tá de olho no Galarza, Romano. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscrevam aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente tá trazendo esses cortes aí do nosso Galo todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso, né? A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui!